Para quem não me conhece, né, que ninguém me conhece aqui, meu nome é Denise. A mesa está composta por Eliane, que fará a prece inicial, o nosso irmão Clébio, vindo do Centro Vinha de Luz, que está aqui para colaborar com o Evangelho na noite de hoje. É o nosso palestrante, como todos conhecem, que sabem, né? Todo mundo diz assim, não, é o palestrante. É o palestrante que nós temos na noite de hoje para conversar conosco sobre o Evangelho. A gente costuma, sempre no início, a gente fala sempre dos trabalhos que nós temos na casa. Eu começo falando pela Sopra Fraterna, que todos conhecem. Se quiserem nos ofertar, doando, oferecendo legumes, verduras, macarrão, o que vocês desejarem, o que se sentirem confortável. Está mais perto. Mesmo, não é o microfone, não? Vamos ver agora. Eu falo baixo, gente. Mas tá ligado ele? Tá ligado? Agora. Aí nós temos aqui a sopa fraterna, como eu estava falando. Quem costuma doar, ou gosta de doar alguma coisa, legumes, ossos, macarrão, o que tiver vontade, que seja uma ajuda. Temos creche aqui na casa, que eu acho que é o nosso principal trabalho da casa, é a creche que nós temos. Né? Nós temos 32 crianças, pela parte da manhã e pela parte da tarde. E muitas vezes vocês sabem, né, que criança gosta muito de coisinhas diferentes, umas guloseimas, algumas coisas que queiram ofertar, também será muito bem-vindo. Eu vou falar agora, gente, sobre a Feira de Livro. A gente tem a 8ª Feira de Livro. Mas para que essa Feira de Livro aconteça, pessoas que têm aqueles livrozinhos guardados lá no cantinho, numa estante, numa gaveta, num rack, se quiser nos ofertar, porque vocês sabem que livros, eles foram feitos para girar, principalmente o livro espírita, porque livro espírita faz parte para o nosso conhecimento. E eu acredito muito que ele tem que girar. Eu leio, tu empresto, e a gente vai repassando. O centro, vocês sabem que tudo que chega no centro, a maioria das coisas que chegam até nós é doação. Para que a gente possa fazer renda. O livro, ele funciona da mesma forma. Os livros vêm, a gente cataloga todos, colocamos um precinho acessível a todo mundo. A gente funciona também em base de empréstimo. Se a gente tiver livros bons, a gente também empresta, todo mundo lê. Mas, assim, quando a gente faz a feira de livro, é no intuito de a gente arrecadar fundos. Então, se cada um de vocês aí tiver algum tipo de livro espírita em casa, de boa leitura, de ensinamento para todos nós, vamos botar isso para girar, tá bom? Tragam para nós e vamos trabalhar todos juntos, porque a doutrina espírita nos ensina que temos que trabalhar juntos, todos de mãos dadas. Quem entra, quem chega e quem fica. O papel da doutrina espírita é acolher. Então, na noite de hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho da noite de hoje. Eu desejo que nossa irmã aqui, Eliane, faça a prece inicial, para dar início aos nossos trabalhos. Boa noite, meus irmãos e minha irmã. Gente, quem tiver com o celular ligado, vamos silenciar ou desligar, por favor. Que a paz de Deus, nosso Deus Jesus Cristo, esteja com todos nós. A gente vamos fazer a prece, pedir ao nosso Pai Maior, por todos os nossos irmãos, aqueles que se encontram em meio de hospitais, na marquise, os encarcerados, e também pela nossa família, de acordo com o merecimento de cada um, Pai, que seu olhar cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória. Fica paz para todos, que o passar a palavra, aí não está decidido trabalhar na noite de hoje. Nós costumamos iniciar nosso trabalho sempre com uma lição do livro Verdade, Caminho e Vida. Sempre serve para quem fica atento com a lição, porque ela sempre é uma mensagem que é muito bom para que a gente reflita. Faz parte da nossa palestra, mesmo quando, às vezes as pessoas podem não dar importância nenhuma, não, porque uma leitura de reflexão antes. Para que a gente possa, muitas vezes, nos harmonizar e ter paz interior. O livro é Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é Velar com Jesus. E voltando-se para seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Essa lição, essa leitura está em Mateus, capítulo 26, no versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados na véspera, e sim um discípulo consciente das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço intensamente e prossegue convocando operadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo. Enquanto Jesus aguarda resultados, incumbência que lhe foi cometida, olvidando o mandato de quem são portadores, inquieta-se pela execução dos projetos e a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Esquecem-se que a vida é eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o latejo de consciência e anseio pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhe ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não pudeste permanecer com Cristo, o mesmo uma hora, compreendendo a divina união para a eternidade. Gente, eu recebi um recado e vou repassar para vocês. Essa semana, antes de ontem, né, a gente teve um presidente aqui do centro, do qual ele trabalhou conosco durante 20 anos. E ele retornou à pátria espiritual, que todos que fazem a Casa de Bezerra de Menezes, aos que estão aqui, que costumam a fazer prece,
que possam pedir por essa criatura paz interior para o seu retorno. Muita paz a todos. Vou passar a palavra para o nosso irmão Clébio. Ele vai falar do Evangelho do capítulo 5, item 27. E vejam o item. Deve-se pôr termo às provas do próximo. Se pode, é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-los seguir seu curso. Passa a palavra para o nosso irmão Clébio, para que ele dê o início à nossa palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muita paz. Que esta noite nos traga tranquilidade, né? Tranquilidade e paz. Trazemos o abraço amigo de todos os que fazem o Grupo Espírita Vinha de Luz, casa na qual a gente faz parte, agradecendo de antemão aí a confiança, né? E o convite feito pelo pessoal do Bezerra de Menezes. E trazemos também um abraço da área geográfica 8, na qual o Grupo Espírita Vinha de Luz faz parte, mais 7 casas. O Bezerra de Menezes já faz parte da área geográfica 7, né? Pois bem, a lição, ela é muito interessante, né? Interessante, traz a gente reflexões, principalmente para esse mundo aí que a gente vive, cheio de perturbações, né? Intranquilidades. Pois bem, está lá no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. O tema, aí a gente dividiu a nossa conversa, a nossa fala, né? A gente não é palestrante, a gente é mais conversador, dialogador. Então a gente dividiu o nosso trabalho em 5 partes, tá? A gente começa a trazer uma visão geral justamente do capítulo, bem-aventurados os aflitos. O capítulo, ele apresenta para a gente, deixa isso evidente, não poderia ser diferente, né? De que nós estamos vivendo num mundo cheio de sofrimentos variados, tá? Angústias diversas, ansiedades e depressões, são muitas, né? São muitas. Leon Denis chega a dizer que nós estamos vivendo os tempos que estão carregados de ameaças, mas não são ameaças assim que a gente não sabe a origem, não. Na verdade, elas são originárias do próprio homem, né? O nosso comportamento tem gerado essas ameaças dentro do próprio mundo. E esse capítulo ele justamente destaca que nenhum sofrimento sobre a terra existe sem que tenha um motivo e uma razão, não é? Ninguém sofre por acaso, né? Ninguém sofre porque não tenha feito nada, mesmo que a gente não se lembre, mas a própria vida descreve de que ela é a medida das nossas necessidades evolutivas, tá? Então, como a gente falou, esse capítulo justamente destaca que o sofrimento ele não existe sem razão, justamente por conta das nossas histórias anteriores. Hoje, a nossa história ela está pautada, né? A gente pode dizer assim, em experiências anteriores. Porque se a gente não for considerar essas experiências anteriores, fica difícil de você entender o presente. Fica muito complexo, muito difícil, tem muitas vertentes que, né, nesse caminho que precisam ser refeitas. Então, justamente a vida é difícil e cheia de sofrimentos por conta dessas nossas histórias anteriores a essa existência que influencia sobremaneira na nossa história de hoje, tá? Então não poderia ser diferente, mesmo que nós não compreendamos de imediato. Contudo, o Evangelho há de dizer, há de orientar, que aqueles que sofrem e passam por dificuldade têm um consolo, mesmo que hoje sofram, no futuro
está reservado o alívio e o conforto. Tá? Não se trata de uma felicidade imediata, orienta o Evangelho, mas de uma promessa de consolação futura, seja nessa existência ou na próxima, diz o Evangelho. Conforme, agora, isso aí vai depender do nosso desempenho, do nosso comportamento perante a vida, perante as situações, perante os momentos. Aí vocês poderiam dizer, mas são momentos tão difíceis? Realmente são, porque na verdade a experiência física, ela é desafiadora, tá? A experiência física, ela é desafiadora. Ela não é somente punitiva, mesmo que pareça, mas ela é desafiadora. Ela quer desafiar o quê? A nossa inteligência, ver qual as melhores estratégias que a gente encontra para a saída dos problemas e das situações, tá? Mesmo que pareçam punitivas, né? Porque a gente teve essa cultura e essa educação de que todo sofrimento é punitivo, e na verdade não é. O Evangelho vem orientar nessa parte, né? Então, não se trata de uma felicidade, e essa felicidade que a gente tanto almeja e quer alcançar, ela não é imediata, mas uma promessa de consolação futura, seja nessa existência ou na próxima, conforme o nosso desempenho em cada experiência material, tá? Que é justamente esse importante espaço que a gente tem de aprimoramento e de conquistas, tá certo? Então, a gente tem muitos desafios, por exemplo, a gente pegou 2 exemplos aqui, mas a gente sabe que existem exemplos ao infinito, né? Porque cada história é uma história e nenhuma história na Terra é igual à outra, né? Porque a gente pega caminhos, atalhos e desvios naturais da ordem do desenvolvimento da gente. Então, a gente vai ver que nenhuma história ela é parecida. Nenhuma história ela é parecida. A gente pode ver uma história aqui, ó, não tem alguma semelhança, mas em determinada altura da história tem uma diferença, que na verdade as programações, né, que são feitas, elas são sob medida para o nosso desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente se depara, que gera muitas vezes sofrimento na gente, doenças, né, graves, o desencarne de uma pessoa querida, dificuldades financeiras, essas daí estão os milhões, né? Quem não tem hoje dificuldade financeira? E, né, é da ordem do dia, tá? Hoje em dia a gente tem se deparado com aflições emocionais, é a depressão, é a ansiedade, é a solidão, não é a solitude, né? Que a solitude é uma opção. A solidão muitas vezes é gerada pela nossa falta de comprometimento, a nossa falta de motivo para poder viver, tá? Essa promessa que Jesus faz das bem-aventuranças, né, que está lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, essa promessa ela foi registrada por Mateus e Lucas, citada por Jesus no Sermão do Monte, informando aos aflitos da terra, que somos todos nós, que essas compensações elas só podem acontecer na vida futura, tá? E sem essa certeza fica difícil de compreender a utilidade de sofrer para ser feliz, certo? E está lá no capítulo 5º, item 3. E essas revelações que são feitas hoje, segundo a lição, elas são feitas porque os homens se encontram numa condição de poder compreenderem a mensagem. Olha, são 2000, mais de 2000 e estamos em 2025, é muito tempo, né, para compreender essa mensagem. E olha que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, chega à Terra em 1857, tá? É quando Kardec tenta organizar. Não que o nosso Deus não tenha tentado comunicação com os homens, né? No decorrer de toda a história, Deus tem tentado,
diversos contatos com o homem, com esse seu lado espiritual, né, com a sensibilidade do seu coração, tem tentado por todos os meios, enviando quem? Aqueles emissários mais evoluídos, mais compenetrados, na verdade, na mensagem de Jesus, que vem ajudar o homem, tá? Não vem melhorar a vida de ninguém, porque a intenção não é essa. Não vem melhorar, mas ajudar o homem na caminhada, né? Melhorar a sua compreensão. É difícil? É, porque o mundo, a gente sempre gosta de dizer que o mundo tem os seus encantamentos, né? E se você não prestar atenção, você pode ser levado por esses encantamentos. É feito Ulisses. Precisou, para não ser, né, levado pelo canto das sereias, pediu para que fosse amarrado ao mastro do navio. Tá certo? Então, essas revelações, elas são feitas hoje por conta da condição espiritual do homem. E tem muita gente que ainda não compreende a mensagem, não entende, acha ela de um nível muito alto de compreensão e de entendimento. Mas o trabalho dos espíritos, junto a Kardec, foi justamente esse, de tornar a mensagem muito mais acessível, muito mais compreensível. Não que a mensagem de Jesus, os espíritos vão dizer lá que, na verdade, essa ajuda que os espíritos trouxeram foi para relembrar uma mensagem que já estava com a gente desde muito tempo. Tá? Então, ela hoje chega justamente porque encontra os homens muito mais maduros para compreendê-las. E quais seriam essas informações? Seria justamente as leis de causa e efeito, a reencarnação, né? Então, eram essas informações já trazidas por Jesus, mas que não foram entendidas pela própria condição espiritual daquelas pessoas que conviveram com Jesus, que éramos nós, quem sabe, né? Então, hoje, a mensagem volta novamente à luz da doutrina dos espíritos para esses mesmos homens. Porque a lição, o estudo, a educação, ela é contínua. Ela começou, a gente não sabe que tempo, e também não sabe o tempo que vai terminar. Porque o processo de educação do espírito ele é contínuo. Todo tempo a gente tem que aprender alguma coisa. Todo tempo. Tá? Então, todo momento a gente vai sentir necessidade de alguma lição, de algum ensinamento, de alguma informação para poder seguir a caminhada. Então, tudo talhado na consolação e esperança para entendermos os meios que a justiça divina atua. Porque tudo isso aí tem uma justiça, né? Não é a justiça dos homens, que é falha, né? Cheia de defeitos, mas é a justiça de Deus. Essa daí não erra o endereço dos ajustes, né? Essa daí não erra, mesmo que a gente não entenda. E ela utiliza justamente essas ferramentas para aprimorar o aprendizado e a evolução espiritual de todos nós, tá? Com certeza de um futuro melhor, não tem isso, né? Com base nessas considerações, aí a gente pode acessar as questões 26 e 27 para melhor desenvolvê-las. Aí o capítulo, as perguntas 26 e 27, vai até perguntas 31, eles tratam justamente sobre a questão das provas voluntárias, o verdadeiro silício. Aí o que a gente foi fazer? A gente foi buscar, né, definição, porque eu gosto muito de trabalhar com definição. Elas trabalham melhor a nossa compreensão, tá certo? Então vamos lá. Em termos espíritas, provas voluntárias é justamente voluntária é uma palavra de origem latina, vem do latim, e quer dizer justamente o quê? Agir por vontade própria, tá? Silício, que ele fala, né, o verdadeiro silício, refere-se a sacrifícios e renúncias que o indivíduo se impõe, tá? Não necessariamente físicos, porque existe o silício material, que é uma espécie de autoflagelação. A gente já ouviu falar nisso, né? Gente que muitas vezes usa um chicotinho com as pontinhas, né, de uma lâmina, e você fica se macerando, como o pessoal diz, né, se autopunindo.
Tá? Então, esse silício tradicional, material, não é mais material na visão espírita. Seriam principalmente muito mais morais e espirituais. Segundo o Espiritismo, o verdadeiro silício consiste em quê? Em você procurar suportar com resignação as suas provas, aceitá-las, combater justamente grandes defeitos que todos nós temos, mesmo que a gente não se aperceba, mas na verdade esses defeitos, eles se manifestam naquilo que a gente faz, no nosso comportamento, nas nossas opiniões, que é justamente combater o quê? O orgulho e o egoísmo, para que a gente possa buscar o aprimoramento moral. Inclusive, Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que é o foco da doutrina dos Espíritos, é justamente nessa parte moral, tá? Nas lições que a gente pode tirar dos ensinamentos trazidos por Jesus, tá? Então ele vai dizer que dessas 5 partes, ele divide em 5 partes, ele diz que a quinta é justamente a transformação moral, que essa é justamente uma parte que não é tocada, né, por nenhuma outra religião, mas que o Espiritismo foca a sua atenção. Então, para ele, o verdadeiro silício, segundo a visão espírita, é justamente isso, procurar aceitar as nossas provas, e cada um de nós sabe aonde é que a gente precisa desenvolver, onde a gente precisa redobrar a nossa atenção, a nossa ação, para poder melhorar a nossa ação no mundo, tá? E na vida, não só nossa, mas das outras pessoas também. E combater justamente, que é uma coisa que o Evangelho muito orienta, que é o orgulho e o egoísmo, buscando o quê? O aprimoramento moral. Logo, as provas voluntárias, elas são sacrifícios que a pessoa faz para o seu próprio progresso espiritual. E a gente sabe, intimamente a gente sabe aonde a gente tem que se esforçar, dedicar a nossa atenção, redobrar os nossos esforços, a gente sabe, né? A gente não precisa apontar, né? Cada um de nós sabe onde é que a gente tem que atuar, tá? Atuar com atenção, porque muitas vezes, mesmo que a gente não conheça, mas muitas vezes o outro denuncia os nossos defeitos, não é? Então é importante que antes de que alguém denuncie, a gente reconheça, para que a gente possa atuar, tá? Não é mal nenhum, primeiro porque erro e defeito todo mundo tem. Então, não é um atributo, né, dessa pessoa, é daquela. É um problema nosso, de geral. Então, ele vai dizer que justamente as provas voluntárias são sacrifícios que a pessoa faz para o seu próprio progresso espiritual, como renúncia a desejos pessoais em benefícios de outros, quando a gente é capaz de fazer, o perdão das ofensas, a prática do bem mesmo diante da ingratidão e a aceitação das dificuldades da vida com resignação. Não é? Então, esses são os grandes ajustes que precisam ser feitos no mundo, nas pessoas, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor, um futuro melhor, tá? E a gente não pode pensar somente que a gente vai desfrutar isso no mundo espiritual, não. Não. Tem que ser uma conquista que a gente tem que desfrutar a partir de agora. Porque o nosso maior tempo de atividade é aqui no mundo material. A gente tem que ser feliz. Hoje eu escutava uma mensagem do Divaldo e ele falava justamente sobre isso, da gente ser imensamente grato por viver, pela vida, mesmo diante dos problemas. A gente tem que entender que problema todo mundo tem e todo mundo vai ter, enquanto houver necessidade de crescer, de se aprimorar, tá? Então, está na própria agenda do nosso desenvolvimento os problemas. E muitas vezes esses problemas são para que a gente se torne indivíduos, espíritos melhores. E ninguém se torna melhor se não vencer. Não é vencer ao outro, é vencer a si mesmo. Esse é que é o grande, tá?
Então, a gente tem que entender que o nosso problema não é com o outro, é com a gente. Né? A gente não tem problema com ninguém, a gente tem problema com a gente mesmo. Então, a gente precisa ajustar. Porque na hora que a gente ajusta, então, todo mundo passa a ser uma coisa que o Evangelho também enfatiza: irmãos. Não é? Irmãos. Mesmo que a gente se divida em pai, mãe, tios, né? Mas, na verdade, para Deus, todos nós somos irmãos. A experiência física nessa divisão de família é por uma necessidade evolutiva, penso eu, né? É por uma necessidade evolutiva. Então, se eu preciso me ajustar em alguns sentimentos, em algumas coisas, então venho reunido ali com aquele grupo que tem aquela mesma identificação de necessidade. Tá? Então, quando a gente vencer e entender, então a gente passa para um outro grupo, um outro nível de experiência. E assim a gente vai se desenvolvendo. Ok? Então, o verdadeiro silício não é um ato de autoflagelação, quer dizer, castigar a si mesmo. Tá? E essa atitude, muitas vezes, ela é gerada pelo sentimento de culpa muito acentuado que a pessoa carrega dentro de si, mas sim a atitude de aceitar as provas da vida com fé, né? Com coragem, buscando aprender com elas e evoluir espiritualmente. Então, a melhor forma, enfatiza os espíritos, é o combate aos nossos defeitos, como orgulho, egoísmo, a vaidade, a prática da humildade, da caridade e do amor ao próximo. Aí as pessoas poderiam perguntar, mas onde é que a gente desenvolve isso? Será que existe algum espaço prático onde eu possa desenvolver isso? Começa na família, né? Que é o nosso a nossa primeira grande escola, né? É na família. Depois, nas atividades que são desenvolvidas dentro da instituição. A gente tem a aula de evangelização, a gente tem a campanha do quilo, tem os diversos trabalhos sociais desenvolvidos, tá? É uma maneira de a gente começar a ser altruísta, né? Se sensibilizar com a dor do outro. Isso é que a gente precisa se ajustar e entender, tá? Então, a melhor forma é dessa maneira. E a gente só faz isso se a gente conseguir desenvolver na gente a prática da humildade, da caridade e do amor ao próximo. O que é que o Espírito orienta? Tá? De que a gente não pode buscar sofrimentos desnecessários. Basta aqueles problemas que nós já temos. Não adianta a gente buscar mais, né? Porém, aceitar com resignação quando de posse dos informes espíritas as provas que a vida nos apresenta. Então a gente sabe quais são os problemas que falam diretamente a nós e quais são os problemas que eu tenho gerência direta, gestão, né? A gente sabe onde é que eu preciso ajustar os meus pontos, as minhas caminhadas, as minhas orientações, tá certo? Então ele diz, buscando aprender com elas e evoluir espiritualmente. Não se deixar levar, segundo Leon Denis, pelo desânimo precoce e o pessimismo dissolvente, que ele diz que são moléstias das sociedades decadentes e ameaças terríveis para o futuro de todos nós. Então, a questão, com base nisso, a gente vai ler justamente a questão 26, uma pergunta muito interessante, que foi feita, que ele diz o seguinte, ó, perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas, quer dizer, as pessoais, particulares. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? Entenderam a pergunta? Olha, se eu estou morrendo afogado, se eu não tenho ajuda, você ajuda, né? Logicamente que eu
como eu não sei nadar, nunca que me afetaria entrar no mar, né? De maneira nenhuma. Olha, se uma farpa de madeira entra na sua mão, você vai tentar tirar, não é? Se você está doente, você procura o médico. Mas tem gente que espera, né? Que caia do céu a solução. Aí, uma coisa ele responde de imediato. Ele diz: as provas têm um objetivo: exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação, tá? Então, quem sofre tem que procurar as suas melhoras. É natural. E não está contra a lei da natureza, não. Tem gente que diz assim: não, mas eu estou sofrendo, vou ficar aqui no meu cantinho. Não. Inclusive, os espíritos chegam a dizer que diante dos problemas você tem que correr atrás das soluções. Qualquer situação na vida, você tem que correr atrás das soluções. Qualquer situação na vida. Se não estiver ao seu alcance, você vai recorrer, que é justamente o que fala a questão 27. Se você não tiver condição, você recorre a quem tem a condição de ajudar você. Que é quando ele diz assim, que a gente desenvolve o senso da solidariedade, né? Da partilha, de você fazer com que as outras pessoas unam forças para poder ajudar aquele que mais precisa. Você pode não solucionar o problema, e a situação nem é essa. Não é preciso que você sozinho solucione, mas quando você junta forças, muitas vezes a solução é encontrada, ela surge. Quando mais de uma cabeça corre atrás para a solução de um problema, muitas vezes surge. Agora você tem que ser humilde, né? De saber até onde pode ir a sua atuação, que é um grande problema, né? A gente ser humilde, né? Então ele vai dizer: entendemos que as provas da existência humana têm por objetivo, segundo o Espírito, a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. O mérito da vitória consiste em procurar vencer, em procurar os meios, de vencer as dificuldades. A mensagem do Espírito, que se identifica como um anjo guardião, né? E é uma mensagem de 1863 de Bernardin. Esse Bernardin, ele existiu materialmente mesmo, né? E faleceu em 1814, e era um educador e escritor. Então ele orienta que o indivíduo que suportar sem lamentação as vicissitudes da vida, em perseverar na luta, porque tem gente que muitas vezes desiste, né? E é o que muita gente faz quando procura as portas do suicídio. Aí imagine essa pessoa, esse espírito, quando voltar, já vai encontrar muito mais dificuldades que poderiam, se ele tivesse tido o esforço. A gente sabe que é difícil, porque quando você está no meio do problema, fica muito difícil de você pensar, não é? Fica muito difícil. Mas uma coisa que o Espírito orienta aqui é que nunca deixa de existir o amparo de Deus. Aí a pessoa tem que confiar, ela tem que desenvolver essa sensibilidade de entender que Deus fala por outras bocas para chegar até você. Agora você tem que se abrir a isso aí, tá? Então ele diz que o indivíduo que suportar sem lamentação as vicissitudes da vida, em perseverar na luta, em não se desesperar, senão quando puder mudar a situação. Não se desesperar, senão quando puder mudar a situação. O Espírito orienta a gente não aumentar a já pesada carga das aflições e dificuldades que cada experiência carrega em si mesma, não é? E ele diz: não enfraqueceis vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão na terra. Ele orienta.
Não aconselha o isolamento, o espírito, e o afastamento do mundo como forma de blindar das mazelas da terra. Só se ganha a luta com o mundo, enfrentando com coragem as provas e não deserdando do combate. Inclusive, Paulo tem um pensamento que a gente usa muito na campanha do Quilo, né, que é combati o bom combate. É um registro lá, feito em Timóteo, e que diz o seguinte, foi Paulo, né, uma carta do Paulo endereçada à igreja, que Timóteo estava à frente. Ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É uma frase sobre a conclusão de uma vida e ministério, onde ele afirma ter lutado a boa luta, completando sua jornada e mantido sua fé em Deus. Quem conhece a história de Paulo sabe das dificuldades que ele enfrentou depois que ele abraçou o cristianismo, não é? Era uma luta com ele mesmo. E com tudo aquilo que ele acreditava, que ele precisava mudar. E para mudar, você viu quanto tempo ele gasta. Então, na questão 27, que é outra questão também, que o Espírito, a pergunta foi feita o seguinte, ó. Pode-se pôr um termo às provas de seu próximo, quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Olha, alguém passa por uma necessidade muito crucial. Será que eu posso ajudar ou fazer uma mudança tal que mude o curso da prova, daquela aflição, daquela prova que a pessoa está passando? Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, de acordo com a doutrina espírita, não é simples, não é? Que muitas vezes você, das duas uma, ou você não dá atenção a essa situação, ou você se envolve de maneira que você dá vontade de mudar, né? Mudar aqui, interferir, tirar ele daquela situação, mas muitas vezes você não pode, porque você não sabe o histórico e as necessidades que estão envolvidas nesse planejamento. Mas você tem que entender até onde pode a sua atuação, até onde eu posso ajudar, né? Até onde eu posso ajudar. Então ele vai dizer o seguinte, que a doutrina espírita não é simples, quer dizer, a resposta da doutrina espírita não é simples e envolve considerar a vontade divina, a individualidade do sofredor e a possibilidade de ajudar, compreendendo a lei de caridade e de auxílio ao próximo. Quer dizer, são todos esses fatores que influenciam na hora da sua decisão. As provas, elas são situações ou dificuldades enfrentadas por um indivíduo como parte do seu processo evolutivo espiritual, frequentemente ligadas a atos ou erros cometidos em existências pretéritas. Então, tem coisas que a gente pode atenuar, mas tem outra que vai ser a necessidade do próprio processo evolutivo da pessoa. Essas provas podem ser de diversos tipos, materiais, morais, físicas, e servem como oportunidade de aprendizado e expiação. Para a doutrina espírita, tem importância grande a caridade e o auxílio que são dispensáveis ao próximo. Isso inclui oferecer apoio moral, material e espiritual para aqueles que sofrem, logicamente, dentro das possibilidades de cada um, tá? Então, se a pessoa ela for aberta, tem gente que muitas vezes está passando por aflições, dificuldades, aí você diz, eu posso levar seu nome para a instituição, né? Se você tiver condições, você pode ir lá no centro para tomar um passe, botar seu nome lá nas vibrações. Tem gente que é aberta a isso, mas tem outras pessoas que não gostam, né? Mas de toda sorte, como diz minha irmã, né? De toda sorte, a gente leva o nome dela, mesmo que ela não saiba. A gente leva, né? Quantas pessoas a gente já fez isso? Ah, mas não quero não precisa botar meu nome lá não, né? Não precisa não. Eu sou autossuficiente, muitas vezes no meu sofrimento. Mas mesmo assim a gente leva, né?
Porque a gente tem que entender que os espíritos, eles atuam em qualquer campo, em qualquer frente de trabalho. Então, se você tem esse ou aquele pensamento, não tem importância. Os espíritos trabalham de todo jeito. Mesmo que a pessoa não queira seu nome lá, mas todos nós temos os nossos protetores, os que estão velando por nós, os nossos protegidos, né? Os que protegem a gente, os que velam os espíritos guardiões, né? Então, todas essas entidades estão olhando. Logicamente que elas se afastam dependendo da rebeldia, né, do indivíduo, do espírito. Mas eles sempre estão ali. Mesmo que a gente não escute, não tenha ouvidos, né, de escutar, mas eles estão sempre sugerindo orientações. E mesmo que ele não escute, outras pessoas vão ser guiadas a chegar para ajudar ele. Então, esse apoio pode ser um apoio material, as provas podem ser materiais, morais, físicas, e serve como oportunidade. Tem importância grande a caridade e auxílio ao próximo, isso inclui oferecer apoio moral, material, espiritual para aqueles que sofrem, sem olvidar, quer dizer, sem esquecer que cada indivíduo em experiência na Terra tem suas próprias provas a serem suportadas. E a nossa atuação, ela tem um limite também, né? Ela tem um limite. E que a ajuda não deve interferir no aprendizado e na evolução de cada um. No entanto, se a ajuda pode amenizar o sofrimento sem impedir o processo evolutivo, a gente pode atuar, tá? Sem problema nenhum. E se há um sofrimento que não está ligado a provas pessoais, como, por exemplo, uma doença incurável, então a ajuda ela é recomendada. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Talvez pode até ajudar a pessoa a passar por aquela situação muito mais tranquila. A situação é difícil? É. Né? Porque muitas vezes a gente pode falar agora sem nenhum problema. Mas quem está dentro do problema muitas vezes pede um auxílio, muitas vezes não sabe a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Né? Então é importante lembrar que a decisão de ajudar deve ser tomada, orienta os espíritos, com discernimento, considerando a vontade de Deus e o bem-estar do próximo, tá? Aí a gente trouxe aqui 3 exemplos práticos, tá? 3 exemplos práticos, só para a gente entender. Logicamente que isso são só exemplos, tá? Se alguém está sofrendo por uma doença, é importante oferecer apoio e tratamento, se a pessoa não tiver, né, dentro das nossas condições também, mas sem interferir na sua relação com Deus e no aprendizado que essa experiência pode proporcionar, tá? Então a gente não vai dizer assim, olha, a gente vai levar seu nome lá para o Bezerra de Menezes, mas quer que você se torne espírita. Não existe isso, gente. Não existe, né? Kardec, inclusive, fala sobre o proselitismo, né? A gente não está fazendo isso em troca disso. Não existe, tá? Então, a gente faz em nome da caridade, em nome do bom senso, em nome do amor mesmo. A gente está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo essas habilidades que a gente até então não tinha. Então, a gente não pode interferir de maneira nenhuma na relação que essa pessoa tem com Deus. Ó, eu levo seu nome lá para as vibrações, tá? Você não precisa abrir mão da sua religião, de maneira nenhuma, tá? Se alguém está sofrendo por um problema moral, como o vício, é importante oferecer ajuda para superar o problema, tá? Mas sem tentar tirar a pessoa da prova se ela não estiver disposta a mudar. Tem gente que sofre, né? Logicamente que todas as tentativas elas são válidas e são importantes para o resgate do indivíduo. Outro exemplo, se alguém está sofrendo por uma perda, é importante oferecer consolo e apoio, mas sem tentar negar a dor. Porque não é porque a gente é espírita e diz assim, mas eu sou espírita, eu não vou sentir a dor por alguém que voltou, retornou. Eu nunca digo perda, né? Porque a pessoa dá a impressão que ela está perdida, ela não está perdida. Na verdade, ela só saiu aqui do mundo físico e foi para o mundo espiritual. É difícil? Com certeza.
A gente vai dizer que é fácil, não é? Eu tenho uma experiência, por exemplo, duas pessoas muito próximas a mim, meu pai e minha avó, e meu avô, né, que eram pessoas bastante queridas, já vai fazer, acho que bem uns, meu pai faz 13 e minha avó já vai fazer mais de 20. Mas eu não sei com vocês, que vocês são muito evoluídos, mas eu tenho a impressão de que eles desencarnaram ontem. Interessante, né? É interessante, eu não sei explicar mas vocês não sentem isso não, que vocês são evoluídos, já superaram esse problema. Mas dá a impressão de que foi ontem que eles partiram. Acho que é um envolvimento, né, que a gente tinha muito grande. Então a gente nunca pode negar a dor, tá? Agora, logicamente, os espíritos também orientam que tem que ser uma coisa que tem que passar rápido, não é? Primeiro porque a gente já tem informação de que quem morre, morre o corpo e o espírito continua. Aí você passar 1 mês, 2 meses, né, ainda sentindo o luto e a dor, a gente até entende. Mas dizer 10 anos eu estou sofrendo, porque aí passa a ser um problema patológico, não é? Aí a gente tem que estudar, ver onde é que a gente precisa atuar para melhorar a saúde dessa pessoa, para ela passar a perceber diferente, principalmente se ela for espírita, né? O espírita tem que fazer esse esforço. E outra coisa, uma coisa que a gente não pode esquecer, é que na hora que a gente não aceita, a gente muitas vezes pode estar até afetando, né, a criatura, o indivíduo, o espírito, no mundo espiritual. São os espíritos que dizem, né? Então, oferecer ajuda para superar o problema, oferecer apoio, consolo, mas sem tentar negar a dor ou a saudade, pois elas fazem parte do processo, sem interferir, logicamente, sua relação com Deus e no aprendizado que essa experiência pode proporcionar. E para finalizar, que era uma coisa que a mensagem ela faz destaque, a questão 27, que ele joga uma atenção para os espíritas. Tá? Então ele recomenda, e esse aí é para todos nós, que recomenda a ajuda mútua sempre em nossas lutas e provas, tá? Porque hoje alguém pode estar passando, conhecido nosso, por uma situação difícil, complicada, mas amanhã pode ser a gente, quem sabe? A gente nunca sabe, tá? Então a gente nunca vai dizer que dessa água a gente nunca vai beber, não é? Qualquer pensamento contrário deve revoltar o homem de coração, sobretudo se for espírita, a mensagem diz. Pois ele diz o seguinte, pois o espírito diz, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. E ele diz, o espírita tem que pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação. Logicamente que a gente vai fazer os esforços nesse sentido. E que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. A gente passa a entender nessa lição que a solidariedade ela é fundamental, tá? Fundamental no processo evolutivo, pois afeta não somente a mim, mas a todos que estão ao nosso redor. Entendendo a solidariedade como um sentimento de união, tá? De fraternidade e apoio mútuo entre as pessoas, que leva na ação a favor do outro, tá? Especialmente em momentos de dificuldade. Logicamente que é um sentimento que a gente tem que desenvolver. Quem não tem, né, a gente precisa desenvolver. Então, cada um tem que ter os recursos e os modos de desenvolver isso dentro de si, né? É um valor que se manifesta através de atos de ajuda, cooperação e preocupação com o bem-estar coletivo, buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária, que é o desejo de nós. O espírito Bernardin, tocando nesse sentido, ele acentua o seguinte: vejamos que meios nosso Pai misericordioso pôs em meu poder, né, o poder de todos nós, para amenizar o sofrimento do meu irmão. Nós não temos a obrigação, se é que esse termo,
de salvar o mundo, mas pelo menos, dentro das nossas possibilidades, diminuir a crise que existe em mim e que, segundo Leon Denis, é inquietante, né? Causa um certo desassossego. Vejamos se minhas consolações morais, diz o Espírito, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Porque qualquer atitude nesse sentido é um ponto que conta a nosso favor, tá? E ele diz, encerrando, vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se ele não me incumbiu, tanto como prova e talvez como expiação, de deter o mal e de substituí-lo pela paz. E finaliza, enfatizando que todos, sem exceção, devemos dirigir nossos esforços para amenizar, não é tirar, é amenizar a expiação de nossos irmãos segundo a lei de amor e de caridade. Muita paz.